divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando também toda a sua família. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil de nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Mensagem firmeza e constância, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Estamos, portanto, iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações, notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado a participar e a interagir, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Vocês também que nos acompanham pela internet podem deixar perguntas através do Facebook. Nós tentaremos responder ou durante o programa ou após o término do mesmo. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Mensagem Nem Todos os Aflitos, do livro Reconforto, trazido pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Nem todos os aflitos. A provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação que, em nome da sabedoria divina, lhe oferece os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que recebem dignamente. O impossível quase sempre converte-se a falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero em que perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e os serviços de companheiros e vizinhos. O indiferente foge aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a aprovação qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aprovação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consciente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos, a que somos todos chamados pela vida como nas lutas de cada dia. Espiritismo em Marcha, agenda.
Workshop A Energia de Cada Um de Nós. O Centro Espírita Além do Horizonte realizará no dia 13 de junho, no horário de 19 às 21 horas. O local é o Maísa Plaza Hotel, na rua Teófilo Dias, número 93, no bairro Maurício de Nassau. O evento, que contará com a participação do médium e conferencista internacional Zé Araújo, de Blumenau, Santa Catarina. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Melhores informações através do telefone DDD 81 99546 2759. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28 de Preces Espíritas, a hora de dormir. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono, dado ao homem para reparação das forças orgânicas e também para as das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito de atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve, nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Onde encontrar uma... Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar lugares onde possa dar curso livre aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se acha compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhes são concedidas, e ao despertar, sente-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, São Francisco. Reuniões quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4h da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos a questão de número 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Resposta dos Espíritos. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então
tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19, essa passagem bíblica. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. No livro Vinha de Luz, comentários de Emmanuel sobre esta passagem bíblica, se encontra na mensagem titulada Fé. E assim ele nos escreve através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho, de proteção, auxílio e defesa. Estocados adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé é constituída milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama, loteamento Afonsinho. Reuniões quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM.
E agora, através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Queremos lembrar antecipadamente o próximo evento que nós iremos ter aqui em Caruaru, que será o workshop A Energia de Cada Um de Nós. É uma realização do Centro Espírita Além do Horizonte. Esse evento ocorrerá no dia 13 do próximo mês de junho. Será de 7 às 9 horas da noite. O local é no Maísa, no auditório do Maísa Plaza Hotel, que fica na rua Teófilo Dias, número 93, bairro Maurício de Nassau. A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível e haverá participação do médium e conferencista internacional Zé Araújo, que vem de Blumenau, Santa Catarina. E melhores informações, tem aqui o telefone DDD 81 99546 2759. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? À vontade. A professora me disse que uma criança não pode se batizar muito nova, porque está parecendo parece batismo, mas não é certo, porque a criança tem que saber chegar à idade para ter o batismo, mesmo que o pai e a família diga, ele já quer acreditar. Tem que ser, e agora a minha resposta que eu quero dizer é se a criança for se batizar com certeza ou nova, eu não tenho tempo para se batizar. É tudo dando batismo só. É essa a pergunta que eu quero fazer. A pergunta será a respeito do batismo, né? E se tem a questão de idade relativa a isso. Bom, acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta, agradecemos muito a participação. A compreensão que a doutrina espírita nos dá a respeito do batismo é de que, de fato, como o próprio Cristo deixou assinalado no Evangelho, tempos viriam em que o batismo que o Cristo diz vir a acontecer seria através do fogo e do Espírito. Evidentemente, a Bíblia ela apresenta uma linguagem simbólica e espiritual que exige a compreensão além do texto literal. Como o apóstolo Paulo havia dito, a letra mata, o Espírito vivifica. Então entendamos que batismo no fogo não é a pessoa se atirar dentro do fogo. Assim como atualmente se faz muito batismo emergindo a pessoa dentro d'água. Esse batismo teve a sua época bíblica de realização, mas, como eu havia dito, já era prenunciado por Jesus o batismo pelo fogo e pelo Espírito. Pelo fogo entendemos, à luz da doutrina espírita, ser aquilo que ocorre quando, através do conhecimento do Evangelho do Cristo, nós fazemos esforços máximos para adequar a nossa vida, o nosso comportamento, ao que é preceituado no Evangelho. Esse esforço que é o chamado burilamento íntimo, ou trabalho de reforma moral, ele exerce para o nosso espírito e para nós a espécie de fogo purificador e que nos habilita no batismo que de fato está registrado na Bíblia. Então, pelo fogo e pelo Espírito vem justamente a compreensão da mensagem estabelecida no amor, cujo índice e exemplo maior para todos nós foi a própria vida do Cristo. Então, não há necessidade nenhuma de batismo em qualquer idade em que uma criança ou adulto esteja. Em termos de rituais, a doutrina espírita respeita todos, mas não divulga e não pratica nenhum deles. É colocado pelo Cristo como batismo pelo fogo e pelo Espírito. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Bom, talvez a linha caiu. Repetimos aqui o telefone da Rádio Liberdade. É o 2103 1170. 2103 1170. E quem também nos acompanha pelo Facebook pode tentar deixar uma pergunta. Nós iremos ou atender durante o programa ou responderemos
também pela internet. Também é possível através do e-mail espiritismo em marcha, letras minúsculas, tudo junto, @bol.com.br, fazer perguntas e receber respostas também, ou via e-mail, ou caso você solicite, nós trazemos a pergunta para o programa. Enquanto vocês não nos ligam, nós temos aqui uma pergunta preparada com os temas dessa manhã e a qualquer momento interromperemos para atender a vocês que estejam nos acompanhando aí pela Rádio Liberdade AM e FM. A pergunta é a seguinte, bom, alguém já está nos ligando, nós vamos deixar aqui na expectativa. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de saber a respeito do casamento também. Porque o pessoal comenta que quem não é casado vive em adultério. Eu queria que você explicasse alguma coisa, segundo assim, o ensinamento dos espíritos. Tá bem, eu agradeço muito a participação e acompanha aí pelo raio a nossa resposta. A nossa ouvinte nos indaga a respeito do seguinte tema. Ela tem ouvido muitas pessoas dizerem que quem vive junto e não é casado está em adultério perante o entendimento de muitas pessoas. A doutrina espírita, ela não tem nenhuma espécie de ritual ou de prática do casamento. Não existe o casamento religioso na doutrina espírita. A doutrina espírita reconhece e valoriza a realização do casamento civil diante das leis civis de cada povo. É claro que nós entendemos e respeitamos todas as práticas religiosas, sem as admitir e sem concordar com elas. A respeito da questão de estar em adultério, quem não estivesse casado, abrange sobretudo essa estrutura do casamento do ponto de vista religioso. Já para a doutrina espírita, verdadeiramente casados estão aqueles cujos laços de afeto, de responsabilidade e de comunhão estão estabelecidas no verdadeiro sentimento e respeito mútuo. Não exatamente por estarem estabelecidos à luz das leis, mesmo das leis civis, que é reconhecida como necessária no âmbito da proteção da própria família e de seus descendentes. Mas o que é mais importante aqui deixarmos bem claro é que o pior de tudo é a hipocrisia que existe muito aliada à vida a dois, mesmo dentro do casamento. Onde muitas vezes as pessoas estão casadas civilmente, mas se traem emocional, psíquica e fisicamente. E não obstante, por realizarem isso, as escuras e por estarem estabelecidas legalmente no casamento, achariam que não estariam em adultério, quando de fato o adultério aí estaria da sua forma mais perversa, que é aquele que se estabelece no clima da obscuridade e onde aparentemente o estabelecimento do casamento em termos civis protegeria essa união. Então, concluímos a resposta dizendo o seguinte: efetivamente, não vivem adultério as pessoas que estão unidas pelos laços do amor, aonde o compartilhamento de responsabilidade e de honestidade nos sentimentos estão bem estabelecidos. Porque não é as leis humanas ou as leis externas ao nosso íntimo que de fato estabelece um nível de espiritualidade ou de santidade em relação à vida a dois. Essa explicação que nós poderíamos dar, sugerindo a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo inteiro, que é um capítulo no próprio Evangelho que se intitula o seguinte: não separeis o que Deus juntou. E eu deixo bem claro para vocês que o que Deus juntou não está estabelecido nas leis humanas,
mais profundamente nas leis do amor e que está muito além das propostas de uniões nos casamentos realizados puramente para acertar questões sociais ou financeiras e aonde de fato o coração não participa nisso. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Olha, Cláudio, eu queria saber a respeito de que eu já assisti uma palestra e o palestrante falou que problemas terríveis que tem uma família e uma casa e pessoas realmente tudo obsessivas, uma coisa totalmente, né, sabe que alguém que mora na casa, entendeu? Aí eu queria saber se, porque ele falou palestrante, que esse palestrante já foi em casa de alguém e depois aí, através dessa visita, ele encontrou espíritos maléficos, né, que perturbava essa pessoa, essa casa, essa família, entendeu? E daí ele soube que era alguém, né, da família que perturbava essas pessoas. Você acha que aí existe isso aí, e a gente está com uma situação dessa incrível, você não sabe como resolver, e de repente chamar alguém, né, espírita, médios, e melhorar a situação dessa casa, dessa família, que não tem jeito, que é aquela pessoa que você vai falar normalmente, a pessoa sente mal, diz tudo, a você não quer escutar o bem, só quer procurar o mal. Eu entendo. Acompanhem pelo raio a nossa resposta. Eu agradeço muito aí a participação. O nosso ouvinte nos indaga sobre a questão da obsessão e, sobretudo, quando ela está associada a toda uma família, a uma casa em si. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a organização da família, ela normalmente se dá com espíritos que, de um modo ou de outro, têm certos compromissos em comum e que, em outras encarnações, já estiveram, muitas vezes, vinculados a determinadas situações de desequilíbrio, de crimes e de problemas causados que os possibilitou na vida atual tentar resolver esses problemas em família. É por isso que quando determinadas influências espirituais obsessivas atingem alguém, ou até mesmo mais de uma pessoa dentro de uma casa, é uma questão que não se dá à luz do acaso. É porque, de certo modo, mesmo quando atinge toda uma família, um processo obsessivo, é porque é uma família que tem compromissos e desequilíbrios em comum e que possibilitaram a presença desses espíritos através das vinculações espirituais para um regime de provas e de sofrimentos. O Espiritismo mostra-nos que a terapia ideal, quer seja aplicada em conjunto ou individualmente, às pessoas que vivem naquele lar, redunda em termos de eficácia quando essa terapia está alicerçada na reforma moral, na mudança de pensamentos, de sentimentos, por parte dos moradores daquela casa ou por aquele que esteja se sentindo mais afetado. Então não há uma fórmula mágica de alguém chegar numa casa e ser eliminado questões de ordem espirituais obsessivas através de alguma forma mágica. A forma de fato eficaz e definitiva de todos esses processos de natureza espiritual perturbadora está alicerçada na reforma íntima de uma pessoa ou daqueles que convivem dentro daquela família. Às vezes, apenas acrescentando uma explicação, aquele que está mais sofrendo o processo é alvo de uma busca de terapia numa casa espírita. É possível que, através dele, aquele tratamento que seja realizado de forma profunda e verdadeira, pela sua própria associação a uma mudança de pensamento e de vida, leve aquele clima espiritual de mudança positiva para dentro de casa. E isso indiretamente afete a todos que ali vivem
encarnados ou desencarnados. Mas queremos deixar de uma forma bastante clara: a recuperação completa e a eliminação da dificuldade, ela só se dará pela reforma íntima e pela mudança de posicionamento perante a vida, por aquela que é oferecida através do conhecimento do Evangelho de Jesus. Nós estamos chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos a participação. Estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.